Boa tarde. A gente já vai começar o podcast falando de quem realiza esse Congresso Internacional de Odontologia no estado do Ceará. E eu não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores. A gente, óbvio, a Associação Brasileira de Odontologia, que promove esse evento, é uma realização. E nosso apoio agora, pode passar, Carlos? Vamos passar para o CFO, Conselho Federal de Odontologia, apoia esse evento. O que mais, gente? Vamos passar aí nossos patrocinadores? Vamos lá? Câmara Municipal de Fortaleza, apoiando esse congresso. A gente tem a BCCAA, BJCR, BCGMR, tudo apoio de instituições de pesquisa. A gente tem a BCMed, gente, esse podcast só existe nesse evento por conta dessa empresa de tecnologia em harmonização facial e que investiu nesse podcast. Casa do Dentista, empreendedorismo local, nossa patrocinadora. Obrigada, Casa do Dentista, Dental São Sebastião, empreendedor local, apoiando a odontologia. Oral Croma, Bahia Sistec, nossa apoiadora, muito obrigada. Shofu, a gente teve o Jun Iwata aqui nesse podcast internacional, incrível, Shofu. Uniodonto Fortaleza, Marlinho, meu presidente querido, obrigada. Mixpac da Swiss Quality, a gente está aqui com estandes incríveis, a patrocinadora nossa do Congresso Unileão, Centro Universitário, patrocinador do Congresso, Faculdade Paulo Picanso, patrocinadora do Congresso, Unifametro. Olha, Unifametro, eu estou com uma professora incrível, a melhor da Unifametro está aqui hoje. Unifor, patrocínio da Unifor. Obrigada, Unifor Unicristos, patrocinando esse evento com responsabilidade. Faculdade Secap Juazeiro do Norte invadiu o Congresso do Ceará. Obrigada. Unicatólica, Universidade Católica do Quixadá aqui no Congresso de Fortaleza. ABA, Associação Brasileira de Halitose, lembrando que é o encontro deles e que hoje a gente vai entrevistar a Daiane. Alce Comunicação, assessoria de divulgação. Resulte Eventos, Carlinha, muito obrigada, que é o planejamento e organização. Então, 21º Congresso Cearense de Odontologia, e estamos aqui com um casal que eu vou chamar de senhor e senhora Viváqua, Flávia e Newton. Eu vou dizer primeiro, você pode ser da Unifametro, mas vocês são ABO. Total. E professor da ABO é professor da ABO, e a ABO que fez tudo isso aqui. A gente está com mais de 6.000 participantes, gente. É incrível, né? Incrível. E os hands-on? Tem Bombando. fila bombando. É incrível demais. É um prazer ter vocês aqui. O prazer é todo nosso. E eu vou dizer já como dentista que essa área que vocês escolheram de especialização, desculpe, não tem área mais complexa. A gente concorda. E as pessoas não... É uma área cruel, viu? Cruel. E não pode ser banalizada de jeito nenhum. E pouco vendável. A gente tem um presidente louco pulando aqui do lado de fora, né? Ele quer aparecer na filmagem. Eu acho que ele quer participar. Cadê o quarto microfone? Né? Enfim, é uma profissão uma especialidade complexa, mas antes de falar da especialidade, eu quero saber como foi essa união. Eu vou falar para você que você foi buscar essa moça aqui. Eu vou interagir com você porque eu não sou daqui também. Eu sou partidária, né? Eu sou dessa... Mas ele conseguiu lhe trazer, o outro ainda não conseguiu, porque eu sou... Exato. Eu sou filha da floresta, ainda não consegui me desapegar, não. Entendeu? Tem outros espíritos me prendendo. Mas eu sei como é mudar de cidade e como foi esse encontro. E como é um encontro que alinhou tudo, né? É impressionante. Vamos lá, quero saber a fofoca. Eu acho que saber o lado masculino da história é sempre interessante. É mesmo? É porque vai ter DR depois, não é melhor você? Não, porque eu acho a visão do Newton sobre tudo que aconteceu, eu posso ter uma visão assim mais romanceada do processo, né? Romantizada do processo. E aí ele tem uma visão assim um pouco mais... Homem é prático, né? É, extremamente prática. E eu acho que a endodontia, ela entrou na minha vida talvez pra gente se encontrar.
foi mesmo? Porque primeiramente eu tinha ido para a área do implante. Jura? E aí eu desisti do implante e eu falei, eu vou fazer a especialização de endo pelo próprio mercado de trabalho, que eu estava em Blumenau. Mas foi ele que lhe influenciou? Não, eu nem o bom. conhecia. Ah. E eu fui buscar uma especialização de endodontia em Balneário Camboriú. E, coincidentemente ou não, a especialização tinha mudado de coordenador. Sim. E o coordenador, na época era o Spironelli, ele foi embora para os Estados Unidos. Que deu o curso durante muitos anos na instituição lá Sim. que a Flávia fez. E aí entrou um segundo coordenador, que era o Ricardo Ferreira. Por coincidência, tinha feito doutorado junto com o Newton. Entendi. Então foi interessante Sempre porque... tem né? Uma coisa aí cupidinho. diferente, né? E aí o Ricardo, ele fez doutorado comigo, defendeu o doutorado um pouco antes do que eu, e eu convidei para minha banca. Então a banca foi... a defesa foi em outubro, se eu não me engano, 2012. 3 dias antes, assim, uma coisa assim, outubro de 2012, uma coisa assim. E o Ricardo falou, o que você acha, já que eu vou lá para Piracicaba, para a Unicamp, para fazer a sua defesa, o que você acha de lá você vir aqui para Balneário Camboriú para dar aula na minha turma? Aí eu falei, maravilha, não conhecia Balneário Camboriú, falei, vou, né? Eu vou achar horrível lá dar aula. Feio demais. Encontrar com aquele povo lá de Santa Catarina, né? Nem é bonito, nada. E aí fui pra lá, fui um final de semana antes para aproveitar um pouquinho, que a aula era segunda, eu fui no sábado. E no próprio sábado, eu acho... No domingo. No sábado eu saí com um aluno lá e fomos tomar uma cerveja, visitar uns bares e tal. E no domingo a gente foi para um lugar muito bacana que tem lá, que Taj. Chama Taj, né? Ele tipo é um restaurante e vira boate à noite. Nossa. E é muito legal. E o que aconteceu? No sábado, quando eu cheguei, o Ricardo pegou a foto do meu doutorado, eu abraçado com ele, depois da defesa, com a bandeira da Unicamp atrás, assim, os dois de jaleco, aquela pompa, né, todo arrumadinho, postou no Facebook dele, naquela época não tinha Instagram, e aí ele colocou, o professor Nilton já está em Balneário Camboriú, né? E aí a Flávia, no Facebook, deu um coraçãozinho, uma curtidinha, alguma coisa Mas assim. já foi direcionado. Ah, Quem daí é esse eu bonitinho olhei a foto e eu tá achei aí? interessante. É mesmo? Eu olhei a foto e eu falei... Amor à esse primeira cara, vista. Achei interessante. Eu falei, eu vou adorar 3 dias de aula, ele andando na minha frente, pra frente, pra trás, eu vou adorar. E Muito aí bom, eu né? dei uma curtidinha e escrevi, estamos ansiosos por essa aula. Ponto final. Pronto. Aí eu falei, opa, que comentário interessante, né? Deixa eu clicar na foto do Olha. perfil. Aí fui olhar o perfil dela do Facebook, já dar uma olhada quem era, né? Já foi stalkear ela, né? Assim que fala. Eu tava Agora eu tava mas nem tinha solteiro nome. eu tava solteiro na época, olhei, falei, nossa, que, né? Né? Que coisa bonita, né? Que mulher bonita, tal. Só posso avaliar a foto, né? Não posso avaliar as outras coisas. E aí achei interessante, mas tudo bem, aquilo ali rolou, não teve mais nada. Nem falei com ela nem nada. No dia seguinte a gente se encontrou nesse Taj. Casualmente. Eu a vi, Sem a gente ninguém não tinha combinado. E aí eu olhei, olha que engraçado. Reconheceu. Eu reconheci da foto. E tinha uma luz, a gente tava meio que uma boate, tinha uma luz assim, em cima dela. Olha aí. Isso Olha eu não que sei. tava tudo escuro e poucas luzes, e ela tava bem embaixo de uma luz. Só ela, não tinha ninguém em volta da luz, só Eu ela. não sei se isso realmente é ou se era a visão Eu dele. vou explicar indigenamente falando. Aí lá. foi uma loucura. Eu falei, nossa, olha ali, aquele... Mas né? foi incrível, porque quando a gente se olhou, Daís, era como se eu estivesse reconhecendo o Newton na minha vida, não conhecendo. E a gente ficou parado uns 2 segundos assim, ó, um olhando pro outro. Porque daí eu fui lá falar com ela, né? Ah, você foi? Eu fui lá falar com ela, Ele é um peguei ela, moço de atitude. botei a mão na cintura dela e empurrei ela pra fora da roda, que ela tava com 3 amigas. Foi agressivo. assim? Foi incrível. E aí, você aceitou? Ele me empurrou, ele falou, será que Ela ele ficou sem empurrou reação, entendeu? Claro. Tipo assim. assim? E, gente, empurrar num bom sentido, É, né? eu afastei ela, já assim, estou imaginando. E aí ele falou, Não, foi será que a super gente gentil, podia... foi super gentil, Não, só. sim, nada Será de que a gente brutalidade. podia conversar? Daí eu falei, claro, a gente pode conversar. E aí Mas ficamos você batendo. reconheceu ele. Total. Eu fiquei parada olhando pra Interessante, ele. né? Caraca, né? O Imagina máximo que ela tá falou super- foi, meninas, ela tava com 2 amigas, esse aqui é o professor que vai dar aula pra gente amanhã. As Só o que eu duas falei. ficaram sem saber o que tava acontecendo. Já se conhecem como Esse era o clima. Parecia que a gente E já a se gente conhecia. nunca tinha se falado, viu? Nunca tinha se falado, nem por mensagem. E aí, pronto. E aí a gente começou a minha conversar e foi dançar. Foi dançar. Eu adoro dançar, ele adora dançar. Aí eu Ela já gosto de começou dançar, a então. aula estando com você. Diz logo. É. Diz logo que Aí, já rolou. Isso. Já. Aí a gente ficou nesse mesmo A dia. gente já tava junto no dia 1. E quando eu fui dar aula pra ela na segunda-feira, a gente já tava junto. Meu Deus do céu. Uma loucura, E aí né? junto. Mas você prestou atenção, não? Prestei demais. Ela sentou na primeira fileira, na primeira Nossa, cadeira. Eu sou lá. CDF, eu sou Senhora. CDF. Mas estava junto do tipo andar de mão dada em Balneário Camboriú.
Durante o curso tinha 3 dias, no segundo dia a gente tava de mão dada. Professor disse, sim, Eu avisei ele antes. O Ricardo achou o máximo. Ele achou um barato. Mentira! Eu avisei ele, falei, Ricardo, só pra te explicar, antes de ir pro curso, ontem eu já saí com a Flávia, a gente se reconheceu ali. Então provavelmente a gente vai andar de mão dada aí durante o curso. Que coisa então. Foi um paixão, negócio foi paixão. doido, não tem explicação não. Não tem. Mas isso daí, assim, pra gente não alongar muito a história, porque a história é um pouco longa. Depois, A gente conta nos bastidores pra ti. Tá depois bom. a gente ficou saber. esses 3 dias, depois ficou quase um ano sem se ver e sem se falar. Ah, então foi só uma ficada. Teve uma confusãozinha. Isso. Pra variar, né, Nil? Aí depois de um ano depois, a gente se viu de novo num congresso. Se entendeu. Foi no SBN De Gramado. E aí a gente passou 2 dias se encarando mal. E o terceiro dia a gente sentou pra conversar e aí de lá pra cá... É a história do senhor e a senhora Smith. Exato. Se dá um tiro, depois estão se agarrando. Bem por aí, é bem por aí. E hoje a gente só continua se agarrando, nada de graças tiro. a Deus. hoje não tem mais tiro, Não, não. agora não tem mais jeito, né? Já ferrou. E aí se vão 10 anos 10 já anos, nessa história. desde isso. Gente, foi um dia desse que ele disse que tá com você. Eu lembro. 10 anos já, você viu? Passa muito rápido, né? Legal, muito rápido, verdade. E aí gente. depois a Flávia, a gente noivou, depois de um ano a gente namorando, a gente noivou, ela veio morar com um amigo aqui no apartamento que eu morava na Como é que época. você criou essa coragem? Conte pra mim. Então, na verdade não tem você nada... disse assim, deixa tudo pra trás, vamos embora. Não tem nada de romântico nisso. A Flávia é na muito decisão. prática nas decisões dela, certeza. sabe? Eu sou bem prática. A gente estava namorando, eu já morava sozinha há 6 anos em Blumenau. E meus pais moravam na época no Rio Grande do Sul. E aí a gente fez uma conta. Quem sustenta quem por 6 meses? Essa conta eu tô fazendo até hoje. E Tá assim- difícil me pagar, tá difícil. Mas assim, eu era... Ele não vai escutar, vai escutar. Eu era Depois você dentista corta, depois você clínica, então eu trabalhava em vários consultórios fazendo especificamente endo. Sim. E o Newton já tinha aqui no Ceará vários cursos de pós-graduação. Mas você era formada há quanto tempo? Eu me formei em 2000 Quando você conheceu 8. o Newton, você trabalhava assim? já trabalhava, Mas assim, o quê? Uns 10 anos de formada? Não, menos. Não, uns 5 menos. anos, 6 anos por aí. É né? mais fácil. 2008 foi para 2012, quando a gente se 4 conheceu. anos de formada. 4 anos, não, é mais fácil. E aí, eu tava trabalhando em 10 consultórios fazendo endo. Sim, nossa. E ele aqui era Em uma várias endo cidades vizinhas, itinerante né? em várias Nossa, cidades. Você é louca mesmo. Eu só trabalhava com endodontia Trabalhava na mala e de consultório a consultório. É então, isso mesmo, amor. os eu meus dou clientes eram dentistas, apoio. Sim. né? Porque eu Sim, ficava sim. transitando. E você sabe que isso foi um dos motivos de eu me apaixonar por ela quando a gente se Claro. conheceu. Porque a mulher trabalhava pra caramba, não tinha tempo ruim. E assim, gente boa pra caramba. E tudo que a Não gente é? gosta de estudar, é isso Ele aí. falou, tudo. jura que você mora sozinha? Você mora sozinho, não Moro. acredito. Nossa, que coisa linda. Você trabalha, você né? dá conta da sua vida. Uma Eu falei, pessoa "Não, independente, cuida da própria vida. Ela é Falei, fora do maravilhoso. padrão, né? É fora do Cê? padrão? É Então fora do é um padrão, negócio você vê? diferenciado, né? A vida me levou a ser. A vida me levou a ser. É, verdade. Não tem E jeito, aí né? não tem jeito, tem que ir pra luta. E aí ele já tinha o curso em Macapá, Sim, tinha o curso em Teresina e aqui. sim. Então funcionava essa logística toda para ele. Não tem como levar o curso Não. daqui do Nordeste para o Sul. Sim. É uma macro-região completamente diferente. Com certeza. Então o Newton era muito conhecido aqui e nem tanto conhecido no Sul. E aí a gente falou, quem vai sustentar quem aqui? Eu falei, olha, o consultório é consultório em qualquer lugar. Sim. Então eu me mudo. E aí eu me mudei e assim, sem nada, sem perspectiva nenhuma. Eu só sabia que eu queria fazer mestrado. Juntou as malas Esse é um e veio. certificado de segurança que eu digo sempre, marido não dá, sabe? É muito dá. difícil para uma mulher tomar uma decisão dessa. É. Mas graças a Deus deu certo, Deu, né? deu. E aí ela fez, a gente tinha um curso de mestrado da São Leopoldo Mandic, né, que começou um pouco antes da Flávia vir pra cá. Tinha uma turma que estava terminando e ela entrou na segunda turma. Olha Então ela aí. fez mestrado aqui comigo. É tão incrível que parece assim. Eu Tá. tenho uma tia que falou pra mim, né, Flávia, quando é a pessoa, o universo abre alas. Isso. E foi isso exatamente mesmo. isso que a gente sentiu. Que eu tinha um sonho de fazer mestrado, ele virou coordenador do mestrado de endo. Então eu vim pra cá, no mês seguinte que eu vim pra cá, eu já estava no mestrado. Aí no mês seguinte, eu já prestei um concurso pra Católica de Quixadá, que é patrocinadora aqui do CIOSSE. E aí Você eu tá já no entrei. Quixadá ainda? Não, hoje em dia eu já saí. Você ficou uns 3 anos lá, eu Não. acho, né? Você vai de carro todo. Acho que você Não. ficou uns 3 anos lá, não foi? Eu fiquei 3 anos e meio em Quixadá. Olha, eu vou lhe eu posso dizer- dizer que eu Ela andei é de carro. Que é impagável essa mulher, viu? Vou lhe dizer. Eu já voltei de topique de Quixadá com galinha e Meu bode. Deus do céu! Eu não tenho culpa, não. Não, você tem que dar graças a Deus que você tem essa mulher, juro. Juro. E aí foi. As coisas foram acontecendo,
Fui trabalhar no consultório Bonifácio, Sim. foi o primeiro consultório que eu comecei a trabalhar aqui. Então ele abriu as alas. Por isso que eu falei ontem pra ele que eu amo ele, certo? Muito obrigada por essas portas abertas. E aí a gente comecei a dar aula, trabalhar em consultório, aí comecei a ajudar o Newton nos cursos de pós-graduação. Então eu fui com ele para Teresina. Você foi galgando isso? Foi. Junto. Aí eu tinha o sonho de entrar no doutorado, daí fiz o doutorado. Você já fez o doutorado? Já, eu fiz lá na USP de Bauru. Já acabou? Já. Gente do céu! Tem 1 ano e meio já que você acabou por aí, né? 2 anos. 2 né? anos. Eu fui para Bauru todos os meses, Gente por 2 anos. do céu! É. Foi punk. E agora a gente tá num projeto Mas assim, sabe o que eu diferente. acho mais interessante? O Newton é um nordestino meio falso, né, Newton? É um Eu nordestino. digo que eu sou cearista, cearense com paulista. Pois é. E ele tem um posicionamento muito diferente, masculino, né? Então, assim, é legal. A gente conversa muito isso lá em ajuda casa. Isso ajuda muito, para um relacionamento. Ela diz que eu sou um homem desconstruído, como é que É, fala? você é totalmente atualizado. É esse homem que a mulher fantástico isso. precisa, amor. É É esse homem fantástico, que é um homem que apoia, que está do apoia. lado, que constrói junto, que não compete com você, Que não, admira. que não quer ser filho. A gente não quer homem-filho, Não, amor. Deus A o gente quer livre. homem-homem. Deus o livre. Vou te falar que uma das maiores provas agora aconteceu ontem. Eu dei a palestra, na minha palestra ontem de 2 às 4, né? E a sala tava. Todas as salas estão muito lotadas, muito Sim, legal, né? ai, que bom, A organização gente. detonou aí realmente Nossa. no congresso. E aí na hora da palestra da Flávia, que ela ia dar depois da minha, tinha uma fila tão grande de gente que eles tiveram que abrir o A bip, parede. porque não tinha como esperar. E É as pessoas isso. começaram a entrar e ficar em pé atrás. Aquilo foi me dando uma emoção. Aí ela dando a aula, falando lá, começou a escorrer lágrimas do meu olho. Eu assistindo a aula, eu falei, meu Deus, que espetacular. Olha que coisa linda, né? E Quando eu olha- a conheci, ela estava fazendo especialização e hoje ela está com uma casa cheia, Cheia de gente quase pra 300 vê-la. pessoas aqui para vê-la, né? Então, E assim, é incrível porque apesar de a gente estar 10 anos juntos, foi a primeira vez que ele viu eu dando uma aula oficial num congresso. É mesmo? Que ele sentou na plateia pra olhar. Porque assim, é sempre o Newton dando hands-on, eu em um lugar. eu sempre e tô tal. fazendo outra coisa, eu nunca consigo assistir. E aí, quando terminou, eu falei pra ele, essa multidão toda aqui tava fazendo sentido, mas eu queria saber a sua opinião. Aí ele falou, eu chorei por umas 3 vezes, de emoção, assim. É isso mesmo. Que bom, vocês Muito construíram legal, né? esse caminho juntos, É. né? E aí, assim, vocês estão juntos nessa profissão. Pra mim, vocês são os melhores do Ceará. Obrigada. Obrigado. Gente, vocês são 10, vocês sabem, me desculpa. Não preciso de raio-x, não, Esse né? carinho é recíproco. E aí, a gente tem a honra de ter vocês como professores. Vocês sabem que o curso de vocês é muito requisitado. Vocês fecham sempre, sempre. E vocês são unânimes na diretoria da BO, unânimes. Vocês sabem disso. Eu tô falando o que se Fico comenta feliz em saber. nas A gente reuniões tem- de diretoria, tá? Mas a gente tem Tô um dando- grande prazer nisso, assim. a gente BO é a diz nossa que, segunda que a casa. BO tá no nosso coração mesmo, Sim, né? eu- Isso daí eu sempre. agradeço muito. Eu tô na BO desde 2003. Eu comecei a dar Pois aula é. como auxiliar, ajudante em 2003. Imagina. E lá se vão 20 anos dando aula na BO, agora já há alguns anos como coordenador, enfim. E assim, a sensação que a gente tem é, a gente pode fazer qualquer outra coisa na vida, mas uma coisa eu tenho certeza, a gente vai continuar na BO. Ai, que né? bom, gente. Se for de escolha nossa, por escolha nossa, a gente E continua na BO. engraçado que a gente falou Pra hoje de sempre. manhã isso, que a gente tá sempre a postos pra BO. O Poxa, que precisar, muito, a gente tá a muito. postos. A gente gosta tanto que a gente, inclusive, se mudou pra perto da BO. Pois é, Nós olha. estamos morando 2 quadras da BO, Mentira! é bem pertinho, Gente, 2 quadras. tá vendo? Isso é ter coração de ABO. E é isso que faz a ABO. Isso aqui, ó, é eles. E você que quer ser sócio, ainda não é, quer fazer endodontia, e me desculpem, a endodontia é uma necessidade primária. É verdade. Quando eu terminei a faculdade há 25 anos atrás, a minha preocupação era não saber fazer canal de molar. Porque que eu ia sabia chegar, Que ia ia chegar. chegar. O primeiro paciente que eu precisava ter no meu consultório era endo. Como é que eu ia sair da faculdade sem saber? E o primeiro curso de aperfeiçoamento que eu fiz foi endo. Foi endo. Não sei se você conhece o Oscar lá de Belém. Não estou me lembrando de cabeça. Eu hoje era coordenador do CESUPA. E ele que foi dar aula em Macapá. A gente estava no hospital, arrumamos umas salas para fazer essa aula. E aí, entrando na endodontia, que eu sei que vocês são tops, mas assim, eu tenho uma clínica multi. E a minha maior aflição é quando o paciente precisa fazer tratamento endodôntico, porque parece que escolhe em escala, né? Ter dor.
E às vezes não. Eu não sei o que aconteceu, não sei se mudou a morfologia de entrada dos canais. Eu sei que aquele desenhinho básico de receita não de bolo funciona, não funciona mais. O raio-x periapical e nada é a mesma coisa. E que a gente precisa de tomografia, gente, para fazer uma endo. E que hoje é impressionante como, mesmo com todos os instrumentais sendo implementados, há uma dificuldade técnica muito maior do que antes. Eu acho que a endodontia, ela... Não vou nem comparar com outras especialidades, porque não tem nada a ver, mas assim, a endodontia de forma geral, ela é muito microscópica. Sim. Né? Você não tem a visão como um ponto principal normal das pessoas. Se você pegar outras especialidades, a visão ela é muito mais simplificada, é muito mais fácil. A maioria você não precisa nem de magnificação. Sim. E a endodontia ela não pode ser encarada como uma especialidade que não precisa de magnificação, como são as outras. Então, isso deveria começar lá no início, na faculdade. Os alunos aprendendo, por exemplo, a usar lupa. Porque os nossos alunos, eles usam lupas extremamente baratas, que custam um pouco mais que uma saída num restaurante para jantar. Exato. Isso mesmo. E aí você consegue ter uma visão mínima, melhorada. Mas eu acho que a gente pode complementar isso com o que o Newton falou. A minha endodontista não usa lupa. Então, isso é muito importante. É importantíssimo ela usar lupa. Mas por que ela não usa lupa? Porque a ideia vendida é que você consegue fazer. A ideia vendida é que o conduto é igual como está no livro, chapadinho. Sim. E tem um diâmetro ali. Não é. Muito igual e Que tal. eu tô tendo de intercorrência, gente. Então, é muito difícil. Só que eu acho que graças aos trabalhos científicos e às metodologias que vão avançando em relação a isso, a gente está vendo que o problema é muito maior. Sim. E a gente fala para o nosso aluno, não vem achando que vai ser uma especialidade fácil. E que você vai resolver com uma única lima, um único sistema e que você está pronto para fazer qualquer caso. Nós não estamos prontos para fazer qualquer caso. Não. Porque às vezes a anatomia é tão complexa que você não consegue alcançar aquele seu objetivo da maneira como você quer. Verdade. Mesmo trabalhando com microscopia, mesmo trabalhando com toda a tecnologia associada que a gente tem dentro do nosso consultório. E uma máxima que a gente tem é: se a gente tem dentro do nosso consultório uma maneira de trabalhar, o nosso aluno também pode ter. Sim. Então a gente não esconde isso do aluno. Claro. Não é dado uma endodontia na BO, por exemplo, e uma endodontia praticada dentro do consultório Vivar com a endodontia avançada. Sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É isso que tem que ser, porque é isso que a gente E espera a gente de uma pós-graduação. Exato, e a gente fala muito assim como uma especialidade, por exemplo, implante. Para você começar a fazer implante, você precisa comprar um motor elétrico, você precisa de um kit de instrumental cirúrgico especializado para aquilo, você precisa de kit de brocas, você precisa dos componentes todos. Então, assim, a pessoa tem que fazer um investimento para começar a fazer aquela especialidade. A endodontia ela é vendida como se a pessoa não precisasse investir nada. Então, há necessidade de se comprar um motor, um localizador, no mínimo uma lupa e algumas coisas para você ter o mínimo necessário. A gente chama de para fazer endodontia deste século, né? Não do século passado. Não, Deus me livre. E a gente ainda carrega a mácula do século passado. Sim, porque os pacientes... Eles não querem, eles acham que dói, acham que vai quebrar o dente, né? Eles veem só problema. Vai doer, vai demorar. Eu disse, gente, não é mais assim. A não ser que a gente tenha alguma intercorrência, mas não é mais assim. É difícil. Exato. Mas eu acho que isso, de maneira geral, a mentalidade do próprio endodontista é muito resistente na mudança. Sim. Então, quando você tem mudanças a serem feitas por causa da evolução dos materiais, dos instrumentos, do próprio pensamento científico, você precisa atualizar a sua forma de pensar e fazer. E a gente precisa entender que a gente trabalha com evidência. Total. Então, você não tem que ter medo de mudar. Você tem que achar legal, descobrir um caminho melhor. Exato. Com um resultado melhor. Isso, e aquilo que você falou da tomografia, né? A tomografia, na verdade, ela sempre existiu, só que a definição não era interessante para endodontia. Ela era usada para implante, para cirurgia, porque é macroscópico. Como a gente precisa de microscópico, a tomografia de alta definição que a gente tem hoje em vários locais aí da cidade, ela te dá a imagem real. Inclusive a aula da Flávia de ontem, junto com a professora Renata, foi sobre isso, sobre o uso da tomografia. Né? A gente aliou os casos clínicos que apareceram tanto em consultório quanto na clínica de aperfeiçoamento ou especialização, com imagens tomográficas. O quanto aquela imagem nos ajudou a fechar o diagnóstico correto e entregar o melhor tratamento para o paciente. Mas você vê que depende de nós também mudar a postura com o paciente, porque agora a gente tem que convencê-los a fazer a tomografia antes da gente começar, porque é muito mais seguro para eles, para nós, Exato. Para o pós deles, entendeu? Para que a gente não tenha que reabrir um dente porque não viu um conduto. Um conduto, Mas se a gente pensar na parte médica, ninguém faria uma cirurgia sem enxergar. Claro. E aí a gente precisa de uma quantidade enorme enorme de de intervenção? exames. Exato.
Você vai fazer uma cirurgia que você Não não é o está risco enxergando? cirúrgico? Esse é o risco cirúrgico. Exato. O problema é que a gente precisa elevar esse nível de entendimento para que a gente eduque, porque se a gente educar o paciente, ele entende se for para a segurança dele. A gente precisa parar com isso. Com certeza. Mas, gente, fazer endo tem que também elevar o nível do custo, porque o custo é grande. Alto, muito alto. E a responsabilidade é enorme. E um tempo clínico estendido, né? Que às vezes de 1, 2 sessões, 3 sessões, às vezes, dependendo do caso complexo. Isso. Daí, sabe que eu converso muito com os meus pacientes, a gente fala muito isso para os alunos, né? Um paciente que tem uma endodontia para ser feita, num caso complexo, um dente com destruição, alguma coisa, se ele perdesse aquele dente naquele momento, o que ele ia ter que fazer? Ele ia provavelmente colocar um implante. Ele ia gastar o implante, o parafuso do implante e a prótese, né? Um valor básico aí, a gente vai trabalhar entre 3 e 4, 5 mil reais no implante, dependendo do profissional. 5 mil, Então, assim, vamos botar uma média de 4 mil. Normalmente, qualquer tipo de tratamento endodôntico não vai custar mais do que 4 mil reais, entendeu? Você vai ter um valor menor do que esse. Talvez não muito menor, mas menor. Não vale a pena o paciente gastar um valor similar para manter o dente por mais 10, 15, 20 ou 30 anos, sei lá. E mais, a gente quer o nosso corpo, né? Exato. Quem quer se livrar de... Quem queria tirar o dedo mindinho? Exato. E deixar o implante para quando não É. tiver jeito, né? Deixar o implante para quando não Quando houver realmente outra outra opção, alternativa, exato. né? E que é uma alternativa fantástica. Pergunta que não quer calar. E quando o negócio dá errado e tem perfuração? Que materiais tem para salvar? Talvez a gente possa ter esperança em manter aquele dente sem perder ele. Pronto, eu acho que isso vai depender muito, assim, da extensão e da localização dessa perfuração. Então, Mas nós temos. Nós temos. Porque antes era o MTA, Isso. né? Continua sendo material de primeira escolha. Mas tem um biocerâmico aí. Que não- O MTA ele é um biocerâmico, só que esse nome biocerâmico ele veio bem depois do MTA, quando os biocerâmicos... Por quê, né? É devido ao quando- tamanho da partícula e algumas coisas associadas ali. Então, você tem uns nomes bem complicados para definir cada o biocerâmico coisa. ele Mas qual é... a previsibilidade dele de dar um retorno? Deixa eu só fazer um adendo antes Sim. disso. Assim, ó, o MTA ele é como se fosse a resina para uma dentística, tá certo? Para a dentística, é como se fosse a resina. Ele não é a coisa mais importante. Ele é, na verdade, a coisa mais simples, porque é o melhor material que existe. Dificilmente alguém vai criar um material igual, porque É padrão ouro ainda. ele pra permite a formação de cemento, de um tecido cementoide. Neoformação. Uma neoformação de cemento encostada no MTA. É um negócio absurdo. A gente vai Ou trabalhar MTA, com ele em né? reabsorções futuramente? E aí, o ponto que eu queria dizer é o seguinte, ele é como se fosse a resina. Olha a quantidade de passos que a gente tem antes de pôr a resina, especificamente. Sim. Então, na perfuração, que você perguntou aí, até, tipo, eles vão Gente, dizer que não dá, né? Que não tem como, que é horrível e tal. A gente trabalha muito com a visualização, com magnificação da perfuração. Então, com um microscópio, você consegue ver uma perfuração, dependendo do caso, até num terço apical, se for reto o conduto. Num terço médio, normalmente dá para ver a perfuração com o microscópio. Então, visualizar a perfuração para que você possa limpá-la, assim como você remove com uma cárie. Só que a gente faz com ultrassom com ponta diamantada. Então, remover como se fosse uma cárie. E aí, com tudo removido, limpo, mecanicamente, a gente faz a descontaminação com clorexidina, por exemplo, que é o que a gente usa, como se fosse uma dentística, né, uma cárie. E a resina é o nosso MTA. Então, assim, o MTA, na verdade, ele é o menor dos nossos problemas, porque se você não tem microscópio, não tem uma lupa e não visualiza aquilo ali, não tem um ultrassom para limpar adequadamente, colocar o MTA vai te levar a um índice de sucesso extremamente baixo. Mas se você tem esse processo todo otimizado, como a gente está comentando aqui, a chance de uma perfuração reparar é muito próxima. A instrumentalização é mais importante. Muito mais a importante, descontaminação mecânica e química. né? Isso. E citando o exemplo que a gente fez semana passada, uma aluna da especialização recebeu um molar, uma perfuração de furca enorme, que foi feita em outro local, marca de broca mesmo, de haste longa. E aí chegou com o dente condenado. E a gente conseguiu descontaminar todo o processo, a aluna vedou a perfuração depois de toda a descontaminação e limpeza, e a paciente segue com o seu dente e boca. Gente, isso é aflitivo. Eu tenho uma historinha engraçada, bem rapidinha, que foi assim, uma vez me encontraram no corredor de um local, de uma escola, né? E aí a pessoa me parou e falou assim, ô professor, tudo bom? Deixa eu tirar uma dúvida contigo, eu tô com um caso de perfuração no consultório, é com MTA que veda a perfuração, né? Aí eu bati nas costas dele e falei assim, ó, se você está me fazendo essa pergunta, se fosse você, não mexia, né? Porque eu dizer para você que é com resina que se restaura um dente não significa absolutamente nada, né? Verdade. Entendeu? É a mesma coisa. Meu Deus.
Então, a endodontia, Daís, ela tem uma versão que a gente tem que entender atualizada, ela, no passado, era muito confusa. As pessoas no passado achavam que a endodontia era química. Então se colocava de tudo dentro do conduto, todo tipo de irrigante, medicação, uma farmácia endodôntica. Mas a endodontia, assim como muitas áreas da odontologia, ela é mecânica, física mecânica. A dentística é física mecânica. Né? Você vai remover a cárie, você vai fazer o preparo, é física mecânica. É a parte mais importante. O procedimento físico. A pério é física mecânica. A pério é a mesma coisa, a periodontia. Você não vai ficar irrigando a bolsa. Também é mecânica. A horta é mecânica, tá vendo? Então a gente tem que parar de achar que a endodontia tem um componente importante químico de produto. É mecânico, é técnica de instrumentação. É igual a escovação. Não é o creme, gente, é a escovação. É a atrição, é a remoção da placa, é a mesma coisa. Do biofilme. É isso mesmo. Mas vocês criaram um sistema, não é uma mágica, tá, também, mas é um sistema que facilita certos processos. Me contem mais aí. Bom, a gente acabou de dar um hands-on, né, falando sobre esse sistema. É um sistema mecanizado, rotatório, na cinemática rotatória, porque dentro da Endo a gente tem a cinemática rotatória e reciprocante. E isso veio de um sonho do Newton já de muitos anos. Ele sempre estudou mecanização e ele sempre teve o desejo de ter o seu próprio sistema mecanizado. Só que é muito difícil uma empresa comprar a sua ideia aqui no Brasil e tal, a logística toda, enfim. E aí, novamente, entrou a nossa parceria, assim. Olha aí. Porque foi uma empresa que postou uma foto aleatória de uma lima e a gente contou até essa história no hands-on. E eu vi essa foto. Eu falei, Nilton, você reparou na empresa? O nome da empresa é Oddos de Deus, que hoje é quem fabrica, né, as limas mecanizadas. E aí eu falei, você olhou o Instagram da Oddos de Deus? Eles estão lançando limas. Oddos de Deus? Oddos de Deus, É porque a pessoa que fundou, já é falecida, né, que fundou a empresa, se chamava Quintiliano Diniz de Deus. Meu Deus, parece nome de igreja. E Oddos é dente em grego. Então ficou Dente de Deus, que é o cara, né? O nome do cara. E eles são super tradicionais no mercado. Em termos tinha um livro de Endo de Deus? Tinha, é esse. É o mesmo de Deus. É aquele cara, é aquele cara, que a gente não quer comprar na faculdade. É esse cara mesmo. Ele fez esse livro, ele já é falecido há bastante tempo, mas ele criou essa empresa para criar materiais que não existiam na época, que ele achava que eram necessários. Tanto é que os cones da Oddos, que foram criados por ele lá na década de 80, não vou me lembrar exatamente aqui, para data, são os melhores cones que a gente tem à venda no Brasil hoje. E são, talvez, alguns dos melhores cones do mundo. Né? Olha que coisa incrível. E que são procurados por agentes do mundo para desenvolver a mesma técnica. E agora eles têm o melhor cone do mundo e tem a melhor lima do mundo também, né? E aí, continuando a história, o Newton falou, não, Flávia, ele já tem alguém desenvolvendo, provavelmente. Eu falei, você tem certeza? Não, eu não sei, mas provavelmente. E aí eu fiquei insistindo, eu senti assim no meu coração, sabe? Newton, liga pro Cláudio, que é o dono da empresa. Flávio, eu não vou ligar, porque já tem alguém. Liga pro Cláudio. E aí, mulher, quando quer ser chata, é chata. É chata, né? Ele faz logo o que é pra se livrar. Se eu continuasse teimoso... E aí ele ligou, inacreditavelmente, o Cláudio falou, não tenho ninguém para desenvolver as limas. E aí o Newton se ofereceu. E aí o cérebro ferveu. Quer um desenvolvedor aqui? Tá com tudo na cabeça já. Aí eles você, toparam. Amor, você tem razão. Você tinha razão, não falou pra Flávia? Você tinha razão. Não, você tinha razão. Ele conta essa história. Eu conto. Eu falei ali no hands-on que se não fosse a Flávia, nós não estaríamos aqui dando esse hands-on hoje, né? Porque ela que insistiu para eu ir atrás. E aí a gente começou um processo de 3 anos e meio, foi bem na época da pandemia, então começou em 2019 o processo. E a gente passou a pandemia inteira desenvolvendo e lançamos no ano passado. Então faz um pouco menos de um ano que a gente lançou o sistema. Que bom. Mas ele facilita em que sentido que vocês... Bom, ele tem algumas facilitações, digamos assim. O nosso aluno, como a gente é professor de graduação, pós-graduação, no meu caso, a gente convive muito com o aluno e com a dificuldade do aluno. Então, geralmente, ele faz sempre as mesmas perguntas, ele tem sempre as mesmas, as mesmas dificuldades, as mesmas demandas. E a gente conversava em casa, nossa, por que essa lima não é desse jeito? Que o aluno entenderia de maneira mais fácil. Sim. E aí a gente começou a pensar que a gente poderia linkar muitas coisas em relação a essa lima. Por exemplo, a parte anatômica, que é um problema endodôntico. Você tem ali anatomias diversas dentro do mesmo dente. De alguma maneira mudou muito, né, a conformação disso. Sim, sim. E é estranho, por que mudou, né? A gente tem variações nas eras humanas, né? Mas eu acho que a gente está entendendo agora que é realmente
aleatório o que você vai aleatório. encontrar. Não, eu acho que a gente está entendendo melhor a anatomia também, né? Tem uma predominância a gente não pelo grupo via. dental. Não via, a gente exato. não via, não sabia, não estudava. A gente via através de diafanização. Sim. Hoje a gente tem microtomografia. De alta definição para pequenos espécimes, que é muito diferente da que a gente usa no paciente. Então você tem um desenho praticamente do dente real. Parece uma reprodução perfeita do dente. Eu trabalhei uma na loucura. minha tese de doutorado com microtomografia, eu fiquei mais desesperada. Porque eu via a anatomia, conduta a conduta, corte a corte. Eu falei, gente, é impossível fazer isso aqui. E aí, juntando isso, sabendo dessa questão anatômica, sabendo da dificuldade do aluno de selecionar a lima correta para atender aquela anatomia, da dificuldade do aluno de saber identificar que lima é esta, por que eu estou usando essa lima nesta parte do conduto, a gente criou o kit inteligente aí, que a gente tem chamado de Versa Kit. O nome do sistema é Odous Phantom. Isso. Tá? Odous Phantom. Odous Phantom, o nome do sistema. E por que Phantom? Aleatório, o nome que o Newton queria. Eu acordei um dia pensando nesse nome e passei um ano pensando em todos os outros nomes possíveis e falei, eu não consigo tirar esse nome da E aí, cabeça. por coincidência, o Paco Rabanne, perfumeiro, lançou um perfume Phantom. Ele viu o nosso agora. sistema e depois ele lançou um perfume com o mesmo foi a nome. culpa do seu sistema, Exato. ele foi plágio. Claro. Isso aí não tá certo. Né? Mas aí tem um grande diferencial na lima, que eu vou deixar para o Newton falar, que a gente linkou com o nome. Que apareceu assim, Phantom. Aí ele queria esse nome, achava sonoramente bonito. Atrativo. E aí, quando ele foi desenvolver o sistema, tem uma característica na lima que a gente falou, pronto, tá explicado o nome. Qual Porque A gente faz uma piadinha interna aqui, que é Phantom porque está assombrando a concorrência. Tá bom. Mas agora dá a explicação, explicação Vamos lá. científica. Na vai. verdade, o Phantom foi um nome aleatório, não teve nenhum vínculo com nada, né? Não é para ser traduzido também, é um nome que não tem a tradução dele, que é fantasma, não tem nada a ver com a tradução. Mas aí a gente estava na fábrica um dia finalizando alguns instrumentos e aí ele olhou assim, eu sei porque o engenheiro, né, que estava trabalhando comigo, ele falou, eu sei porque você deu esse nome, porque tem espiras que desaparecem, né? Aí eu... Nossa, uau, porque é o único instrumento, negócio, né? é o único instrumento do mundo hoje que muda a quantidade de lâminas ao longo da mesma lima. Então ela começa com tantas lâminas e depois muda para menos lâminas. Então tem lâminas que desaparecem, elas existem e de repente elas passam a não existir mais. Aí ele, Phantom, com espiras que desaparecem, né? Olha aí. Então foi uma explicação. Ele chamou de espira fantasma, na verdade. Olha aí. Acho que a gente nunca contou Amei isso. esse negócio. Espira Pra fantasma. quem estiver ouvindo ou vendo a gente, né, de maneira assim, bem explicativa e fazendo uma correlação, é como se a lima começasse num formato triângulo ou quadrangular, digamos assim, e ela alterasse esse formato ao longo das espiras e terminasse um triângulo. De maneira bem grosseira, extrapolando aqui, mas só para entender. Começa num formato geométrico e termina num outro formato geométrico. E aí a gente chamou de espira fantasma. Gente, é incrível. Engraçado, muito Gente, bacana. E eu acho incrível o jeito que vocês constroem as coisas e como é embasado, como vocês têm essa responsabilidade. Como é bom estar dentro de uma universidade, porque a gente tem que manter esse espírito de cientista mesmo, que nós somos, a gente está na área da saúde, a gente não pode esquecer disso, que a gente tem essa responsabilidade. A gente não pode estar estagnado. Não pode. A gente tentou... Até eu tô com vontade de fazer essa pós-graduação. A gente tentou criar o sistema com tudo baseado no máximo possível de conhecimento que a gente tinha. Então, ciência, clínica, pesada mesmo, Sim. porque aí é interessante que você explica para as pessoas uma coisa absurda que elas nunca pensaram. Elas começam a usar e falam assim, meu Deus, não é que é verdade? Não é que é melhor assim? Por que ninguém nunca fez isso antes? Então, nós fizemos. Ai, que legal. Mas além disso, vocês se beijam em casa, né? Sim. A gente não namora. a gente não fala Quando é que muito vocês de não endodontia em casa, Ai, por mas a favor. gente tem momentos de falar de trabalho. Então, Precisa, amor, vamos né? conversar de tal coisa? Aí a gente Só resolve essa horinha, coisas. Resolve, acabou. E aí tem um momento que a gente fala assim, Vamos pronto, fritar um ovo, acabou. comer uma comidinha. Acabou, vamos lá, abre uma garrafa de vinho. Agora acabou a Eu conversa. também odeio falar de coisa em casa. De trabalho em casa. Eu odeio. Quero assistir o Netflix, Isso. fofocar da vida de alguém. A gente também. E aí... Por mais que as pessoas perguntem, é por isso que vocês não têm filhos, né? Não, mas é assim, Mas é que assim, eu o acho- primeiro- Vou dar um conselho pra você. Não, pra Dá quê? um conselho agora, Eu dá um dou, conselho vou dar um matrimonial. Não precisa ter filho. Assim, agora, gente, pra quê? Vocês têm muito pra dar pra gente. Espera um pouquinho. Entendeu? E aí, Esse presidente? podcast não termina, não? Ele sabe. Vai já acabar. Vai já acabar. Ele Ela fez- falou que Era- com 2 horas ela encerrava a conversa. Mas é que tá tão bom, gente. Eu não
sei como você acha Endo chato. Não é, gente. É emocionante. E com essa dupla é incrível. E são professores da BO. Isso aí. Tem que ser nosso. Porque não dá pra ser sem outra dupla. Já vou dizer isso pra você, viu? O que você está prometendo aí? Eu tô dizendo que a gente tem os melhores do Ceará na BO. Você tá sabendo que a Daís vai fazer curso com a gente? Ela tá com vontade de fazer curso, depois de Sim. entrevistar a gente De aqui. Endo. Ela tá Mas com o curso vontade. é onde? É em Macapá ou em Não, Fortaleza? na BO, Ceará. O podcast Ele ABO quer. Não, eu Ceará. não poderia, agora sério, assim, eu não poderia aqui realmente falar, eu precisava vir aqui para falar dessa dupla. É uma dupla que eu conheço já há um bom tempo. Essa menina aqui ontem disse que me amava. Né? Eu reiterei, Com todo reiterei. respeito Falei, aqui, mas ela Bonifácio, sabe eu o te porquê amo. disso. Foi uma pessoa que chegou aqui. Eu falei disso aqui. Eu sinto, senti isso, ô Nilton, durante muito tempo, quando fui para Macapá, né? Porque as pessoas, quando vêm de fora, as pessoas acham que a gente vai ocupar espaço, vai tomar o lugar de alguém. Sim. E a Flavinha não, a Flavinha ela veio para somar, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto no consultório, né? E assim, e estando do seu lado, parceiro, você é um cara que também chegou, né? Há 21 além anos da atrás. nossa amizade, do nosso respeito, vocês são uma dupla extremamente profissional e é aquilo que eu falo, né? A gente nunca quer exclusividade de professores na nossa instituição, na nossa associação, mas vocês são diferenciados, né? Porque vocês realmente são parceiros, realmente vestem a camisa, né? E isso é muito bom a gente ter gente como vocês muito próximo. Obrigado. Tá? Então eu não poderia deixar de passar aqui para dar esse meu testemunho. Viu, E gente? É só por isso que eu amo ele. Tá vendo? É só agradecer. Obrigado, Boni. a Ó, parceria, é o a presença de primeiro vocês. palestrante que ele chega e se mete no Olha aí. microfone. e o Nossa, Carlos que sabe alegria, é. né? Que felicidade ter o presidente Amo aqui, hein? você também, viu, parceiro? Obrigado, também te amo, viu? Olha, e eu vou confidenciar uma coisa aqui. Eu não sei se a gente ainda tem tempo. Tem um minuto. Um minuto, mas o dia que eu fiquei mais brava com o Newton foi por causa de vocês. É viu? mesmo? Vocês foram passear de lancha com essa criatura. E eu Olha, desapareci por e ele 10 horas. desapareceu. Mas não tinha internet. Fiquei preso no meio da Flavinha. Amazônia lá. Não tem, vou defender ele. Não tem internet. Não, já era o horário dele pegar um voo. E E ela ele não estava conseguia no falar hotel comigo. dormindo. Olha, Não sei que sinal foi esse que ela fez, não. A gente bebeu Quando muita água aquele dia eu que tava tive calor, que né? descobrir o telefone do hotel. Mentira, Flavinha. Eu Pra lembrar pedi ele. pra alguém acordar ele. Quando ele atendeu, eu falei, eu não quero falar com você agora, só vai pegar o seu voo. Gente, mais Boa. uma vez, brigadão, cara. Valeu, Boni, Prazer é obrigado. nosso. Aí, por ter vocês por perto, viu? Meninos, Obrigado. Aproveita a palavra dele, a gente vai encerrar. Infelizmente. Tá tranquilo, Olha, é o tá ótimo, seguinte, foi ótimo. Se der, eu chamo de novo. Tá né? tranquilo, A gente estamos vem, a aqui gente todos vem. os dias. Gente, muito obrigada. Flávia Newton Viváqua. Gente, lembra esse nome? Esse sistema que eles lançaram vai facilitar a nossa vida. Por favor. É feito pra isso, é feito Tem que Por apresentar favor. pra tua endodontista lá. Vamos, eu preciso. É. Ó, eu sei que você falou que não gostava de endodontia, né? Que tinha os seus problemas com endodontia desde cedo, mas olhando aqui, eu acho que pra podcast você dá tô jeito, bem, viu? bem, É, você manda tá bem, bem, já viu? tô. Você tá Super. parecendo que você é uma Tem outra pessoa profissão. experiente, viu, Olha, Elaine? não. Maravilha. Obrigada, Gente, gente. obrigado. abraço. O prazer foi nosso. Até mais. Tchau, tchau. mais. Tchau. Olha, mais fã.